Boa tarde, pessoal. Então hoje, mais uma vez, a gente está aqui para desenvolver mais uma receitinha com vocês. Uma receita saudável e muito saborosa. Hoje eu vou fazer um bolo de maçã com algumas nuts no meio, algumas uva passa, castanhas. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa receita que é deliciosa. Vale muito a pena a gente fazer em casa, tá bom? Então eu vou falando os ingredientes aqui aos poucos. Eu particularmente gosto de quebrar os ovos aqui separados para depois colocar na receita. Então eu vou quebrar um por um aqui. São 3 ovos, tá? Então eu vou aqui quebrando aos poucos. Vou colocar um a um, porque se tiver algum ovo estragado, pelo menos não estraga toda a nossa receita. Então é interessante quebrá-los separadamente e depois adicionar aqui a receita. Uma casquinha aqui. Vamos tirar lá. Então esses ovos aqui estão inteiros, estão ótimos. Eu gosto também de começar a bater todos os ingredientes líquidos primeiro, para depois acrescentar os ingredientes sólidos, tá? Como essa é uma receita que a gente bate direto, não precisa de liquidificador nem nada, a gente só mistura. Então é uma receita bem rapidinha. Ó, aqui, para quem gosta de leite, não tem nenhum problema com leite, pode tomar leite, são 100 ml de leite, tá bom? Pode ser leite de vaca, pode ser leite de amêndoa, o que vocês preferirem. Eu tô usando o whey protein, um scoopzinho de whey protein batido com água mesmo, são apenas 100 ml, tá bom? Então eu vou adicionar aqui. Esse meu aqui, eu coloquei inclusive uma colherzinha de café de baunilha, tá? Ele é um whey de sabor natural, também de sabor baunilha, para falar a verdade. Então ele dá um saborzinho bem suave, bem gostoso e dá um sabor de baunilha muito saboroso, tá? Então eu vou bater tudo, os ingredientes líquidos. Utilizo aqui um fouet, que eu consigo bater melhor com o fouet, né? Só para dar uma boa quebrada nos ovos. E depois eu adiciono o açúcar. Aqui eu tenho uma xícara, desculpa, de açúcar. E eu prefiro usar açúcar demerara, que eu acho ele muito mais leve, tá? Eu prefiro. Então aqui eu vou utilizar uma xícara de açúcar e vou bater tudo junto. Então, ó, eu vou mexer bem quando eu adicionar o açúcar, porque eu preciso quebrar esse açúcar todinho aqui no ovo, para que não fique nenhum pedacinho. Então eu vou aqui, ó, bater bem esse açúcar junto com os ovos, para que ele possa quebrar bem aqui e não fique nenhum pedacinho ruim na massa, tá bom? Então agora eu vou adicionar o óleo, são aproximadamente 50 ml aqui. Porque o óleo também vai ajudar a dar a maciez da massa, tá? Então vou novamente mexer bem. Vou colocar todos os ingredientes aqui, vamos deixar eles incorporarem, né, um no outro. Prontinho. E agora eu vou colocar os outros ingredientes, ó. 2 xícaras de farinha de aveia, tá? Eu particularmente não faço quase nunca bolo com farinha de trigo normal. Eu acho que a aveia tem muito mais nutrientes e o sabor sinceramente não muda, então para mim eu particularmente prefiro utilizar a farinha de aveia. Quem gostar e preferir utilizar a farinha branca, pode utilizar também a mesma proporção, tá? São 2 xícaras e se for necessário um pouquinho a mais, a gente adiciona no final, tá bom? Mas aí eu vou ver só depois que eu bater bem essa massa aqui. Porque o que acontece? Às vezes o ovo, tudo depende do tamanho dele. Porque às vezes a gente
compra um ovo que é um pouquinho menor, tem uma gema um pouquinho menor, tem um pouquinho menos de clara, então depende muito, qualquer massa que vocês forem fazer, do tamanho dos ovos. Então, às vezes, para essa massa aqui, 2 xícaras de farinha de aveia seja pouco. Então, aí eu adiciono um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui depois dessa massa bem batidinha, ó. Nesse caso aqui, ela tá um pouquinho mais mole do que eu gostaria. Então, eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha de aveia, mais ou menos mais 1 xícara, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar olho porque eu já tenho mais ou menos a medida, tá bom? Mas vocês podem medir, ó, 1 xícara de farinha de aveia. Então, para essa receita aqui, como esse ovo era um pouquinho maior, eu vou precisar adicionar um pouquinho mais de aveia para a massa ficar mais consistente e eu conseguir incorporar todos os ingredientes nela, tá bom? Aí é só mexer bem. E para quem não tem o fouet em casa, não se preocupa. Usa um garfo, usa uma colher, usa uma espátula, tá? O que vocês consigam utilizar para estar mexendo essa massa e incorporando aí os ingredientes. Essa é uma receita que não precisa ir no liquidificador, tá? É só adicionar mesmo as coisas aqui. Por isso ela é tão fácil de fazer. Prontinho. Então, ó, é mais ou menos essa consistência, ó. É uma consistência leve, uma consistência bem aquosa ainda, tá bom? Mas aqui já é suficiente para a nossa massa ficar gostosa. Então, agora eu vou adicionar aqui, ó, a maçã. Eu cortei 3 maçãs, tá? Pode ser a Gala, pode ser a Fuji. Eu gosto muito de utilizar a Fuji porque eu acho ela mais durinha, ela dá um croque-croque na massa que fica mais gostoso. Eu costumo colocar um limão, pode ser o Tahiti mesmo, espremido aqui para que essa maçã ela não fique preta, porque a maçã oxida muito rápido depois de cortada. Então é interessante que a gente coloque o limão, primeiro que vai acentuar um pouco o sabor da própria maçã, vai deixar ela muito mais saborosa, tá? E segundo que não deixa ela escurecer. Então dá uma acidez que quando a gente termina de assar, combina perfeitamente com o nosso bolo de maçã. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer todo esse processo. Ó, incorporei bem a maçã na massa. Agora eu vou colocar amêndoa em lascas. Isso aqui é opcional, tá? Não é necessário colocar, mas eu acho que dá um outro sabor também. Então aqui tem basicamente 50 gramas. Prontinho. Vou adicionar também 50 gramas de uva passa. Eu misturei uva passa preta com uva passa branca, porque é o que eu tinha em casa. Mas você pode colocar uma das duas ou as duas, como eu fiz, que você tiver mesmo, tá bom? A uva passa também é opcional, mas ela dá uma cor e um sabor que vale a pena colocar nessa receita também, tá bom? Então eu sugiro que você faça a receita com todos os ingredientes que eu tô passando aqui para vocês, tá? Aí, mexi bem. Vou tirar aqui a maçã que fica no meio desse fouet. É normal, ela fica mesmo, tá? Ela vai entrando, é só a gente ir batendo aqui com calma, ó, que vai saindo tudo aqui de dentro. Prontinho. E vou acrescentar também, isso aqui também é opcional, vou colocar também 50 gramas de nozes. Prontinho.
E aí, por último, para finalizar essa nossa massa aqui e a gente poder levar no forno, o forno já está pré-aquecendo, viu? Eu já liguei o forno quando eu comecei a fazer essa massa aqui para vocês. Então eu já deixo ele pré-aquecendo. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que combina assim 100% com o bolo de maçã, é adicionar uma colher de café ou uma colher de sobremesa de canela em pó. Eu vou pegar aqui para vocês. Canela e maçã é sensacional. Então, ó, uma colher de café mais ou menos, tá? Bem cheia. E pode adicionar sem medo, porque dá um sabor sensacional. Algumas pessoas não gostam de canela, então aí não precisa colocar, tá bom? Mas para quem gosta ou não tem nenhuma restrição, o sabor combina demais, tá? E uma colher de, eu vou falar a marca aqui, mas todo mundo sabe o que é, né? Fermento químico. Então eu coloco uma colher bem cheia. E aí vou novamente mexer. Essa receita aqui eu já coloquei uma vez no Instagram, mas muita gente veio me perguntar: ah, mas como eu faço? A receita está lá disponível, mas tem muita gente que não sabe como fazer, né? Então dessa vez eu estou mostrando para vocês aqui essa receita do bolo de maçã, para que não fique nenhuma dúvida para ninguém, tá bom? Do passo a passo de como tá fazendo essa receita aqui. E prontinho, ó. Nosso bolo já tá pronto. Agora eu vou colocar numa forma já untada. Eu particularmente acho mais bonito colocar em uma forma com buraco no meio. Mas para quem quiser colocar em uma forma retangular também, uma forma, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho essa, que é de silicone, inclusive, tenho essa que é de bolo inglês. E aí vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor, tá? Tem aquela retangular também, não tem problema nenhum. E ele dá uma quantidade muito boa, ó. Então, maçadeira aí número 3, tá? Então, vou aqui despejar ele na forma. E aí eu posso estar utilizando uma espátula para tirar todo a massa aqui do nosso bol. Prontinho. Então, ó, massa já pronta aqui. Agora eu vou colocar no forno. Vamos lá. Então tá aqui a grande obra-prima. Agora é hora de falar a verdade, hein? Vamos ver se ele ficou bom. Eu vou cortar aqui uma fatia. Ó, a textura pelo menos tá ótima. Eu tô cortando aqui e tô percebendo ele bem macio. Tá um aromazinho de canela. Tá uma delícia. Agora vamos ver, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então dá para ver toda a maçã aqui, ó, os pedaços de maçã. A gente consegue encontrar também uva passa aqui no meio, ó, as castanhas, tá? Então vou mostrar aqui também o bolo já cortadinho, ó. Tá? Ele fica bem douradinho por fora, super macio dentro. E agora vamos ver isso aqui, hein? Falar a verdade aqui pra vocês, ó. Gente, esse croque-croque da maçã
e da amêndoa, sensacional. Eu, se fosse você, faria agora para comer um pouquinho mais tarde ainda, de sobremesa, logo após o jantar. Tá maravilhoso isso aqui, ó. Mais um pedacinho. Eu sugiro que você faça. E eu sugiro também que você me acompanhe no Instagram, no canal do YouTube, para mais receitas como essa aqui, ó. Para vocês aprenderem sobre as lives também de exercício, fazer exercício comigo, comer coisas saudáveis como essa aqui. Gente, acompanha, segue lá no canal, acompanha as receitinhas, garanto que vocês vão adorar, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada novamente por estarem aqui comigo e aproveitem.